adentram conosco aqui no Mendonça Digital, em um dos casos mais perturbadores da história criminal da Inglaterra. Nossa. Estamos falando de um crime que chocou a pacata região da Grande Manchester em dezembro de 1992. É verdade. Um caso... Envolto em mistério e horror. Sim, preparem-se para mergulhar. Sim, Vai desafiar a sua compreensão sobre os limites da crueldade humana. É verdade, é verdade. A história de Suzanne Capper, Suzanne Capper. uma jovem de 16 anos Jovem. que se tornou vítima de uma brutalidade inimaginável. É, sim. A fragilidade da vida e a capacidade humana da crueldade se entrelaçam de forma assustadora. Sim, nos casos. Suzanne era descrita como uma garota gentil e influenciável. Sim. Sua vida, desde o início, foi marcada por dificuldades, como separação dos pais e um período em um lar adotivo. Nossa. Mas o que nos intriga é como uma jovem que já carregava tantas marcas do passado se viu enredada em uma teia de horror tão profunda. É verdade. Como uma jovem que buscava apenas um pouco de afeto. Sim. E a aceitação acabou se tornando alvo de uma violência tão brutal. Pois é. A resposta, Sim. por mais perturbadora que seja, está nos detalhes. Sim. Apesar de sofrer bullying nas mãos de Jean Powell, uma mulher que havia cuidado desde a infância, Nossa. filha de Bernadette McNeely, amiga de Jean. Sim. Suzanne continuava a frequentar a casa delas. É. E foram essas relações complexas Sim, verdade. e conturbadas que a levaram ao seu trágico destino. É difícil compreender como laços que deveriam oferecer segurança e apoio se transformaram em instrumentos de tortura e morte. O que será que se passava na mente de Jean Powell e Bernadette McNeely? Que tipo de rancor? O descontrole emocional as levaria a cometer os tão cruéis. É verdade. As motivações alegadas para o sequestro e tortura de Suzanne, por mais inacreditáveis que pareçam, São banais. mesquinhas, É verdade. acusações de ter espalhado piolhos cubianos, Nossa. o roubo de um saco rosa Meu Deus. e a tentativa de persuadir Jean a se prostituir Yeah. foram os estopins para uma espiral de violência inimaginável. Isso é verdade. É como se a realidade se distorcesse e motivos fúteis se transformassem em justificativas para a barbárie. É aterrorizante pensar que a vida de Suzanne foi destruída por motivos tão insignificantes. Exato. E é justamente essa banalidade do mal que torna esse caso tão perturbador. É verdade. Mas a história não termina aqui. No próximo episódio, vamos nos aprofundar nos detalhes Sim. da tortura que Suzanne sofreu durante 7 longos dias. Nossa. Se preparem, pois os detalhes são chocantes e revelam uma face mais sombria É da verdade. natureza humana. É verdade, é verdade. 7 dias. 7 dias. Uma eternidade de dor e terror. É difícil imaginar o que Suzanne passou durante aqueles 7 dias, Sim. torturada física e psicologicamente, privada de comida, água, sono, Nossa. de partir o coração. É verdade. Saber que ela sofreu tanto nas mãos daqueles que deveriam protegê-la. E a cada novo detalhe que surge nesse caso, a sensação de horror se intensifica. É verdade. Imagine ser trancado em armários escuros e abafados, Meu Deus. amarrado a uma cama, sentindo a dor de cada golpe, de cada queimadura de cigarro. Nossa. E a música Hi, I'm Chucky, Wanna Play, tocando repetidamente em alto volume, Sim. se transformou em um instrumento de tortura, um prenúncio de dor e sofrimento. É verdade. Uma melodia que, para a maioria das pessoas, seria apenas mais uma canção, Sim. se tornou um símbolo de terror para Suzanne. E para tornar tudo ainda mais macabro, Sim. Bernadette McNeely iniciava cada sessão de tortura com a frase "Chucky está vindo brincar". Nossa. Uma frase coração que ecoava nos ouvidos de Suzanne como um grito de guerra. É verdade. Um aviso de que o pesadelo estava prestes a recomeçar. Sim. É de arrepiar, não é mesmo? Sim. E o pior é saber que a tortura não se limitava a agressões físicas e psicológicas.
Clifford Poole, Pouco. curma de Jean Powell, arrancou 2 dentes Nossa, de Suzanne. com alicate. Meu Deus. Ato de sadismo puro que demonstra a total desumanização dos envolvidos. Mas o que nos intriga, Ok. será que em algum momento, durante aqueles 7 dias, os algozes se deram conta da monstruosidade dos seus atos? Será que a consciência... A consciência tentou se manifestar. Mas o que torna esse caso ainda mais revoltante Ok. é saber que várias pessoas testemunharam Sim. o cativeiro de Suzanne e os sinais de tortura. Nada fizeram, não fizeram. David Hill, Paul Barlow, Jeffrey Lee, Anthony Dodson, todos viram Suzanne em cativeiro e mesmo assim optaram por se omitir, Sim. por se calar diante da barbárie. É verdade? O silêncio cúmplice dessas pessoas É verdade. se torna ainda mais perturbador quando pensamos que talvez, apenas talvez uma denúncia, uma palavra, uma atitude, poderia ter salvo a vida de Suzanne. Mas a indiferença, o medo, a omissão se tornaram cúmplices daquela tragédia. É verdade, é verdade. No dia 14 de dezembro de 1992, Sim. Suzanne foi forçada a entrar no porta-malas Nossa. de Fiat Panda roubado. Meu Deus. Imagine o desespero, o medo que tomou conta daquela jovem, sem saber para onde estava sendo levada. Qual seria o seu destino? Dentro do carro estavam Bernadette McNeely, Sim. os irmãos Paul e Anthony Dodson. Ele. E enquanto se dirigiam para um local remoto em Verneth Low, McNeely, Ria. diante do sofrimento, da angústia de Suzanne, Nossa. uma cena que nos mostra a frieza, Sim. a ausência de qualquer traço de humanidade naqueles corações. É verdade. É inacreditável. É verdade. Rir diante de tanto sofrimento. Ah, Em Verneth Low, o capítulo final dessa história de horror se desenrola. sim. McNeely jogou gasolina em Suzanne Meu Deus. e após várias tentativas, Sim. atiravam fogo no corpo da jovem Nossa. enquanto Suzanne ardia em chamas. McNeely cantava. Não cantava. Bird, baby bird. Cantava. Uma imagem que nos assombra, que nos faz questionar a sanidade, a capacidade humana da crueldade. É verdade. Em seguida, eles retornaram para a casa de Jean Powell, como se nada tivesse acontecido. Meu Deus. No caminho, pararam para comprar bebidas. Sim. A indiferença e a frieza que agiam após cometerem um ato tão brutal é algo que nos deixa perplexos. É verdade. Mas a história de Suzanne não termina aqui. Não. Apesar de tudo, ela ainda encontrou forças para lutar pela vida. E é essa força, essa vontade de sobreviver, que nos inspira e nos comove. Sim. É inacreditável. Suzanne, mesmo com 80% do seu corpo tomado pelas chamas, encontrou uma força sobre-humana para lutar pela vida. Imaginem a dor, o desespero, mas também a vontade de sobreviver que pulsava no coração dela. É a vontade de viver. É como se a chama da vida se recusasse a se apagar diante da brutalidade que tentou consumi-la. Suzanne, em um ato de pura resistência, conseguiu escalar um aterro e, cambaleando, percorreu 400 metros até a Comstock Road queimada, desfigurada, mas ainda viva. É uma imagem que nos comove, que nos mostra a força do espírito humano diante da adversidade. Que força. E mesmo diante de tamanho sofrimento, Suzanne se agarrou à vida com todas as suas forças. Encontrada por transeuntes, ela foi levada às pressas para o hospital. Antes de entrar em coma em um fio de voz, conseguiu nomear seus 6 agressores e forneceu o endereço de Jean Powell. É mesmo? Mesmo em seus últimos momentos, Suzanne lutou para que seus algozes fossem punidos. É um ato de coragem, de busca por justiça que nos deixa perplexos. É como se, em meio ao caos e à dor, ela encontrasse forças para clamar por justiça. Suzanne morreu 4 dias depois, sem recuperar a consciência. Sua morte gerou uma onda de comoção e revolta na Inglaterra. A brutalidade do crime reacendeu debates sobre a violência juvenil e a influência de filmes de terror no comportamento dos jovens. A mídia, na época, tentou estabelecer uma ligação entre o crime e o filme Brinquedo Assassino 3. Mas a polícia, após uma investigação minuciosa, descartou qualquer relação direta. A violência, como podemos ver nesse caso, muitas vezes encontra suas raízes em fatores mais complexos e obscuros da mente humana. Sim. O julgamento dos 6 acusados foi marcado por um misto de tristeza, raiva e desejo por justiça.
Jim Powell, Bernadette McNeely e Glenn Powell, os líderes daquela trama macabra, foram condenados à prisão perpétua por assassinato. Uma sentença que, para muitos, ainda era pouco diante da crueldade que infligiram à jovem Suzanne. Anthony Dodson recebeu uma sentença indeterminada, com um mínimo de 18 anos. Jeffrey Lay foi condenado a 12 anos por cárcere privado. E Clifford Poole foi condenado a 15 anos por cárcere privado e conspiração para causar lesões corporais graves. As sentenças, apesar de severas, jamais serão capazes de apagar a dor, o sofrimento, a perda irreparável que a família Suzanne sofreu. A justiça, nesse caso, serve apenas como um consolo, um reconhecimento de que a barbárie não ficará impune. É verdade. A história de Suzanne Capper é um daqueles casos que nos marcam profundamente, que nos fazem refletir sobre a fragilidade da vida, a capacidade humana para a crueldade, mas também sobre a força do espírito humano, a busca por justiça. E você, que nos acompanhou nessa jornada aqui no Mendonça Digital, o que leva dessa história? Quais reflexões? Quais sentimentos te tocam mais profundamente? Deixe seu comentário, compartilhe suas impressões e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. A sua participação é fundamental para que possamos continuar desvendando os mistérios da alma humana, as histórias que nos fazem questionar, que nos fazem sentir, que nos fazem lembrar que a vida é um bem precioso, que precisa ser protegido e valorizado. Até a próxima!